Consumo consciente e seguro. Como a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas trabalha contra a falsificação e o contrabando de bebidas alcoólicas. E ainda tudo sobre o maior brainstorm da América Latina. É o Gramado Summit, que vai reunir milhares de pessoas na Serra Gaúcha, em Gramado, na semana que vem. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen, economizar na conta de luz ficou mais fácil. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre, e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos direto ao recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Vamos agora conferir, pessoal, um editorial aqui do Poder RS. Não é sempre que tem, mas quando tem, é porque o assunto é muito importante. E eu quero falar sobre uma decisão da Justiça permitindo, aliás, liberando que todo mundo leve seu lanche, sua marmita, sua água até o cais embarcadeiro. Que história é essa? Confere no editorial. O embarcadeiro no Cais Mauá voltou à pauta depois de uma decisão judicial que proibiu o local de restringir a entrada de pessoas com alimentos e bebidas de fora. A justificativa é nobre: um espaço público não pode escolher quem entra nem impor o que cada um consome. A regra é simples e, como toda regra simples demais, ignora o detalhe mais importante: a complexidade. O embarcadeiro é um desses raros acertos urbanísticos de Porto Alegre. Devolveu à cidade um pedaço que estava esquecido e o fez com vida, luz, segurança e gente, com turistas e moradores, com economia girando, a tal ocupação qualificada que a gente sempre pede. Vamos ao ponto central. O embarcadeiro é uma concessão pública com finalidade pública e gestão privada. Essa estrutura híbrida não é um favor, mas uma solução moderna para um Estado que, historicamente, falha em conservar, animar e proteger os seus espaços. O Cais Mauá ficou por décadas entregue ao abandono, à insegurança e ao descaso. Bastou uma parceria bem desenhada para aquele lugar ganhar vida, gerar empregos e trazer de volta a autoestima urbana. Agora vamos falar de coerência. Se o mesmo cidadão que clama por direito à água mineral própria exige um gramado bem cuidado, uma iluminação eficiente, um banheiro limpo e um ambiente seguro, é preciso entender: tudo isso custa dinheiro. Quem paga? O poder público com impostos ou o operador privado com consumo. Se todos entram e ninguém consome, a equação não fecha. Um espaço de uso coletivo com gestão privada precisa de mecanismos de autofinanciamento. Isso se chama sustentabilidade, não segregação. Além disso, é falso o dilema entre acesso e consumo. O embarcadeiro nunca foi uma área proibida. É acessível, democrático e permeável. O que se pede ou pedia era que o visitante colaborasse minimamente com a lógica que mantém aquele espaço de pé. Levar a própria marmita para dentro de um polo gastronômico pode parecer um ato de resistência, mas é na prática um gesto de desrespeito à economia do lugar. Por fim, o argumento emocional
de que o espaço deve fazer todo mundo querer ficar é bonito, mas vago. Quem sustenta esse desejo? Quem cuida? Quem varre? Quem ilumina? Quem anima? O romantismo urbano precisa de gestão para não virar apenas retórica fotogênica. É fácil defender a praça ideal, difícil é mantê-la viva sem virar terra de ninguém ou palco de abandono público. O embarcadero não é perfeito, mas é infinitamente melhor que o vazio que havia antes. E se há ajustes a fazer, que se façam, mas que não se desmonte o que funciona por uma obsessão ideológica de pureza pública, porque o inimigo do bom continua sendo o perfeito. Bom, pessoal, agora no Poder RS eu vou conversar com o Daniel Monferrari, ele é Head de Proteção às Marcas e Segurança Corporativa da Diageo no Brasil. Bem-vindo ao Poder RS. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Esteve num evento, né, agora pela manhã, lá na Federação, com o lançamento de um projeto muito importante da ABBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, contra a adulteração e comércio ilegal de bebidas falsificadas, contra o contrabando, tudo isso que é feito de forma ilegal, mas um tanto aceito até, né, pela nossa sociedade, pelas pessoas, muitos empresários, inclusive acham, né, que comprar bebida do descaminho, né, ou do amigo que vai buscar lá além da fronteira, não é nada muito grave e que não seria nem crime. Isso quem falou não fomos nós, né, Daniel? Quem falou foram os representantes da Justiça, delegada estava presente, diretor da Receita Federal. Então eu queria que tu resumisse um pouco para nós. Nós vamos, em seguida, vamos ter uma matéria ampla aqui sobre esse assunto, com as principais vozes que participaram desse evento na Federação, mas eu te escolhi como representante, então como porta-voz do que a BBD está fazendo e vai começar a fazer com um projeto piloto aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. A intenção da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, a BBD, é justamente a gente poder promover um ambiente que a gente tenha uma livre concorrência, onde a gente não tenha essa turbulência, essa interferência dos operadores de mercado ilegal. Uhum. Então, para a gente poder alcançar esse ambiente onde a gente tem concorrência justa, leal, a gente não tem criminosos competindo quase que em igualdade de condições com aquela parte da indústria que faz geração de empregos, que paga tributos, que a gente chama o setor formal, é super importante que a gente tenha aí todos os entes estatais, mas principalmente aqueles que cuidam da fiscalização e da aplicação das leis, que eles façam eles tenham melhor mecanismos e ferramentas e conhecimento para poderem aplicar essas leis e afastar os criminosos que estão ali, às vezes, só com o interesse realmente de ganhar dinheiro, e para isso eles utilizam ali de falsificação, adulteração de bebidas, contrabando, descaminho de bebidas e alguns outros tipos de ilícito. Então, o evento hoje cedo que a gente teve foi justamente o lançamento de uma plataforma de capacitação de agentes públicos que vão estar trabalhando nessa repressão ao mercado ilegal de bebidas alcoólicas, através de um material, um conteúdo que teve toda a didática sendo preparada pelo SENAC, aqui no Rio Grande do Sul, para que depois a gente tenha essa multiplicação do conhecimento pelos agentes que vão estar trabalhando de uma forma muito mais eficaz na repressão aos ilícitos relacionados a bebidas alcoólicas. Até a gente vai mostrar imagens aqui no nosso telão, né? A gente vai mostrar imagens desse treinamento que já começou agora à tarde, né? Na tarde desta quinta-feira, desses agentes públicos que estavam lá também, representados pelas suas chefias e alguns fiscais. O que eles vão aprender nesse material de vocês, nesse trabalho que vocês vão fazer com eles? Bom, a parte de capacitação dos agentes públicos que aplicam a lei, justamente a gente passa as dicas de como que a indústria trabalha dispositivos de segurança nas embalagens e até mesmo nos líquidos. Então, desde a caixa de embarque, como a embalagem da garrafa, a tampa, o rótulo, são todas essas as marcas famosas e principalmente as importadas, elas têm várias características que diferenciam aquela marca
de outras e também servem justamente para melhorar a segurança do produto e evitar que ela seja falsificada, copiada de uma forma muito fácil. Então, são essas dicas que a gente acaba passando de como distinguir ou identificar as bebidas originais, distinguindo as originais das falsas que podem ser encontradas por esses agentes no mercado. Quais, por exemplo? Vamos passar isso para o nosso consumidor aqui também, né? Porque acredito que tem muita gente que às vezes fica na dúvida. É tão grande, né, a presença dessas bebidas falsificadas, especialmente os destilados entre nós, que muitos consumidores ficam na dúvida. Bom, isso que eu estou comprando, né, ele é uma bebida realmente original ou não? Ela é falsificada? O que o consumidor que está nos assistindo pode observar para diferenciar o falso do verdadeiro? Existe, até por nós na indústria, a gente procura fazer uma diferenciação entre o nível de conscientização do agente público, que aplica a lei, para o consumidor, que é muito mais importante para a gente que eles entendam quais que são, vamos dizer assim, as boas práticas que vão garantir uma maior segurança para ele no momento da compra. Certo. Para os consumidores, é sempre muito importante, acho que a dica de ouro é: não existe almoço grátis, ou seja, duvide de preços muito baixos. Né? Essa é uma boa dica para tudo, né? Não só para bebidas. Porque qualquer produto que esteja muito mais barato, né, do que se encontra na média, e no Google, é fácil. Né? Coloca ali, está muito mais barato, opa, alerta, liga o sinal amarelo ou até laranja. Exato, é isso. Primeiro é o preço. Porque, no final das contas, quem opera no mercado ilegal, o falsificador, o contrabandista, a grande vantagem competitiva que ele tem é o quê? É a qualidade do produto? Não, é o preço. Claro. Então, ele coloca o preço sempre mais baixo. Então, para o consumidor, é sempre interessante fazer essa identificação. Se é um produto que ele já adquire regularmente, ele já sabe ali mais ou menos a faixa de preço, ele identifica. Se tem alguém com um preço muito mais baixo, suspeite. Claro. Né? Se é um produto que ele vai adquirir pela primeira vez, ou ele não conhece ainda qual que é a faixa média de preço desse produto, ele pesquisa ali pela internet, ele vai identificar ali mais ou menos a média dos preços ali, sempre com uma pequena flutuação, e ele vai identificar esses produtos que vão estar ali mais ou menos nessa faixa de preço, e buscando a referência e a confiança daqueles fornecedores que ele já está acostumado a comprar. Então, grandes redes no varejo, um ou outro site que seja especializado, que também faça a venda de bebidas, por exemplo, que já tem uma reputação, já tem várias revisões de consumidores que já adquiriram produtos. Isso então, é importante, né? Se tiver fazendo na internet tem de tudo. Exato. Se tiver fazendo a compra pela internet, busca qual que é a média das revisões que já foram feitas por quem já comprou daquele mesmo vendedor online que está ali oferecendo aquele produto. E segura a tentação de pagar menos, de querer ser mais esperto do que os outros, porque a tentação é grande, né? Às vezes recebe de uma lista no WhatsApp, é muito comum, né? Recebe de um amigo, do amigo que indicou, que mandou uma lista de bebidas com preços imperdíveis, né? Então, assim, desconfie. Porque eu sempre falo na questão do vinho, trabalhei muito tempo no setor do vinho, fazendo marketing e divulgação, e eu sempre digo o seguinte: no vinho, metade da garrafa do vinho, quem bebe é o governo. Né? Porque tem isso, é mais de 50% até de impostos. E nas bebidas destiladas, quanto que é o imposto contido em cada garrafa? O imposto, ele gira em torno de 60% do valor do produto, são todos os tributos, a carga tributária que tem sobre ali os produtos. E aí os falsificadores, os contrabandistas, né? Quem vende à margem do mercado, ele já sai com esse custo muito menor. Claro, ele não está pagando imposto para ninguém, né? Ele não está formalizado, então por isso que tem que desconfiar. Exato. A gente poderia listar uma série de violações de lei que os criminosos praticam. Né? O não pagamento de impostos é uma delas. O problema é que, como você mencionou no início, Orestes, a gente vê que existem vários contrabandistas que eles falam assim: mas meu produto só não está pagando o imposto. Quando não paga o imposto, não existe o recolhimento dos tributos e não vai existir o investimento por parte do governo, a capacidade de fazer investimento do governo em vários serviços públicos que a gente usa.
seja no transporte, na segurança pública e principalmente na saúde. Mas quando também não se paga o imposto, está se financiando ou fomentando a atividade criminosa. Claro. Além de você estar desprestigiando ou não recompensando o setor industrial que fez o recolhimento de impostos e que está gerando empregos, está, vamos dizer assim, fomentando essa economia circular de uma maneira positiva, quando você compra um produto, mesmo que seja de contrabando, e é também crime, não é um crime menor, vamos dizer assim, que pode, o que deveria ser aceito pela sociedade, a verdade é que quem está trazendo, boa parte das vezes, esses produtos em contrabando, descaminho, para poder fazer a venda no mercado nacional sem o pagamento dos tributos, depois esse mesmo dinheiro que é pago, que é obtido pela venda desses produtos, ele vai retroalimentar o crime organizado, inclusive. A imprensa já mostrou muito isso, né? Em rede nacional, a TV Cultura, né? A gente é afiliado à TV Cultura aqui no Rio Grande do Sul, a presença de facções criminosas, né? Nesse setor, né? Do descaminho das bebidas no Brasil, com uma organização realmente assim, de dar inveja, né? Com grandes depósitos aqui no Rio Grande do Sul e algo realmente muito organizado. O que a Diageo estima que existe de falsificação sobre os seus produtos, por exemplo? A gente não faz um estudo específico por marca e nem feito pela empresa, mas a gente tem um estudo que é feito justamente contratado pela ABBD, Associação Brasileira de Bebida Destilada, junto com a Euromonitor, que é uma empresa de consultoria especializada que faz estudos de mercado. E o último estudo foi publicado em 2024, a gente está fazendo já recente, do ano passado, uma revisão então. Agora, usando dados de 2023. Qual a conclusão? A conclusão é, no setor de bebidas destiladas, a gente tem quase 30% de ilegalidade, ou seja, 3 garrafas em cada 10 teriam algum tipo de ilícito envolvendo aquela garrafa. Ou são falsificadas, ou contrabando. O maior problema é, na verdade, a sonegação fiscal. Né? Então, empresas locais que subnotificam a produção, ou então, na comercialização, deixam de recolher os tributos relacionados à venda dos produtos, seguido depois da produção sem registro. Né? Então, aquela cachaça de alambique, o vinho colonial que não passa pelos controles de segurança sanitária do MAPA, por exemplo, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a agência brasileira de regulação e fiscalização de bebidas alcoólicas. E depois vem falsificação. Falsificação é tida como 12% dentre esses 30% de ilicitude. Então, se a gente for fazendo uma conta rápida, a gente pode falar que falsificação seria 3,6% do total de bebidas destiladas. Que bom que não é muito grande, né? Mas 3% é considerável. Não é um número... Aqui no Rio Grande do Sul deve ser maior, tá? Tem muita gente que fala que esse número seria maior, e assim, mas, de novo, o que a gente coloca é justamente um estudo feito com metodologia científica, pesquisas de mercado, compras, análises de laboratório. Claro. Então, a gente pode falar de uma maneira tranquila que esse percentual de 3,6% de bebidas falsificadas dentro do universo das bebidas destiladas, ele vamos dizer assim, ele é coerente. Tá? Até porque o volume é muito grande. Né, também de produção das empresas, então 3,6%, que é o número percentual que parece pequenininho, quando coloca esse número de garrafas é considerável. Mas talvez o maior problema da questão, principalmente quando a gente fala de falsificação, ainda está na questão relacionada ao potencial impacto e dano à saúde pública. Claro. Ou seja, quem consome a bebida falsificada, além da experiência ruim que vai ter relacionada àquela marca, daquela bebida que queria ter consumido, mas foi enganado, a gente está falando que existem falsificadores que acabam colocando ali, usando de insumos que podem ser nocivos à saúde. Então a gente tem casos de intoxicações. Perigo, né? Exato. Tem casos de intoxicações. Na história recente, no Brasil, a gente teve, em final de 23, no estado de Minas, alguns óbitos relacionados a bebidas falsificadas.
E quando a gente olha exemplos para fora do Brasil, aí a gente vê que o problema é até maior do que de fato é, o que não alivia, vamos dizer assim, a nossa sensação, nossa percepção por parte da indústria, que a gente precisa de estar sempre trabalhando em prol de ter esse ambiente mais saudável de negócios e principalmente para o nosso consumidor. Fala um pouco das marcas da Diageo, né? Porque a Diageo é a grande multinacional que controla uma série de marcas de bebidas, né, no mundo inteiro, mas as marcas fantasia são mais conhecidas do que a Diageo. Sim. Pode falar algumas delas? Posso. Johnny Walker, Old Parr, Buchanan's, White Horse, olhando para whisky. Quando a gente vai para vodka, Ciroc, Smirnoff e Ketel One. Engine, Tanqueray, Gordon's. A gente tem também rums, tequilas, licores como Baileys, e ainda outras categorias, e muitas, são mais de 200 marcas. Então, uma das melhores marcas de bebidas do mundo estão com vocês, né? Estão com a Diageo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão agora que virou uma nova tendência, muito na Europa, nos Estados Unidos, está chegando no Brasil, que são as bebidas sem álcool, né? Como é que a Diageo tem trabalhado esse futuro, especialmente com as gerações mais novas? Esse ambiente, essa tendência das bebidas sem álcool, até o low álcool, né? Isso. De baixo teor alcoólico, é uma tendência, sim. E a gente costuma dizer, por exemplo, na Diageo... Os drinks costumam ser isso também, né? Sim, porque quando sim. tu faz um drink com uma bebida destilada, ele fica com menos álcool, né? Ele fica mais palatável. Existe muito... quase um mito dizendo que bebidas destiladas são muito fortes. Né? Até tem uma campanha da BBD sobre isso, exatamente, né? Álcool é álcool em qualquer uma das bebidas. Ótimo que você ter trazido esse ponto. Então, quando a gente tem essa... a gente tem que quebrar um pouco, né? Derrubar esse mito de bebida forte. Não, porque, na verdade, álcool é álcool, o que importa é a quantidade de álcool que fica na porção que você está ingerindo, e também você ter a consciência de fazer um consumo responsável. Claro. Né? Além de, por exemplo, se beber não dirija, é óbvio que todo mundo já escutou, já ouviu, mas tem muita gente que ainda precisa colocar em prática. Então a gente também fala muito disso, e justamente para permitir esses momentos de celebração, para aquelas pessoas que não gostam da bebida alcoólica, gosta do sabor e tal, mas não gosta do álcool ali no paladar, ou se sente mal, ou às vezes tem a responsabilidade de estar dirigindo o veículo depois, é que começou a ter esses mocktails, que é a versão zero álcool dos coquetéis, e aí a indústria começou a desenvolver várias opções para justamente garantir que essas pessoas tenham a oportunidade de fazer, de ter a celebração, aquele momento de experiência ali em um ambiente legal, como um bar, um restaurante, ou então junto com amigos, familiares, e sem necessariamente ter que trazer junto essa figura de ter o consumo de álcool. Então, hoje você tem... E até atingido um novo consumidor também. Também, né? Existe vários consumidores que eles têm ali, vamos dizer assim, a premissa de não consumirem álcool. Né? E em respeito também a todo o perfil de consumidor que pode ter, aqueles que querem ter experiência, aqueles que querem aproveitar um momento de celebração, e até aqueles que simplesmente não gostam do álcool, mas a gente tem, vamos dizer assim, desenvolvido novos produtos para poder dar essa oportunidade de atender todos esses perfis de consumidores e levando também sempre a mensagem da importância do consumo responsável. Perfeito. Bom, já ocupei muito do teu tempo aqui, sei que a agenda é intensa aqui em Porto Alegre, né? Tem treinamento hoje. Então, Daniel Monferrari, que é o Head de Proteção às Marcas e Segurança Corporativa da Diageo aqui no Brasil, obrigado pela presença no Poder RS. Vou te acionar mais vezes, nem que seja de forma online, tá combinado? Super combinado. Eu que lhe agradeço, Orestes. Aqui a oportunidade de estar aqui conversando e falando sobre um pouquinho aí do trabalho que a gente tem desenvolvido e também contando aí com a colaboração para a gente poder ter sempre essa divulgação e essa conscientização também para os nossos consumidores, que é o nosso
é a nossa grande preocupação. Isso é importante. Eu acho que essa campanha da BBD também, né, do álcool é álcool, ela foi importante porque ela atingiu os consumidores. Eu acho que talvez sugerindo um segundo passo, não sei se isso está previsto, mas não só de capacitar os gestores, né, a fiscalização governamental, que é quem atua aí no descaminho e na verificação se essas bebidas são legais ou não, também o consumidor. Acho que a gente tem que conscientizar o consumidor. Eu faço muito isso. Eu sou o chato dos grupos de WhatsApp, né? Quando aparece alguém com uma listinha de bebidas ali, que eu sei que não está sendo, né? Não é de uma loja que eu conheço, não é de alguém estabelecido, eu já... mas vem cá, de onde é que é? Qual é a origem disso aqui? Né? Porque os preços são sempre muito atrativos. E aí eu faço as pessoas... Grupo de condomínio tem muito, isso, né? muito. E pensar, e aí são pessoas esclarecidas, bem informadas, né? Em geral com recursos financeiros que podem comprar, sim, bebidas pelo preço que ela custa. E aí não, né? Quer tirar também a vantagem. Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas pensarem um pouco nisso. E aí isso também é melhorar a nossa cultura aqui do brasileiro. É isso. No final das contas, quem acha que está tirando vantagem, pagando muito barato para aquele produto, pode estar levando gato por lebre. E quem acha que é só não pagar o imposto, mas está tudo bem, pode também estar financiando o crime organizado. Vou ser mais radical. O cara que está comprando a bebida ali, o seu whiskyzinho na lista de WhatsApp, pode estar financiando o revólver que vai assaltar a família dele no dia seguinte. É isso. Então, assim, é muito grave, não é uma coisa simples. Exatamente isso. Então, assim, essa responsabilidade as pessoas precisam de exercitar no dia a dia. Né? Da hora que acorda, da hora que dorme. Não é buscar aquela desculpa ou justificativa, vamos falar a verdade, esfarrapada, né? Que não deveria prevalecer para poder se dar bem. Né? E tem muito isso. Sem olhar o impacto que causa para frente. Eu não vou dar o dinheiro para o governo. Às vezes tem isso, amigos meus, tá? Às vezes algumas autoridades, aqui alguns advogados. Não vou dar dinheiro para o governo, né? Eu vou comprar assim. Bom, você compraria um carro pela metade do preço ou menos, né? Porque ele é óbvio que ele é fruto de descaminho, né? Que ele foi roubado de alguém. Você compraria, né? Porque não tem imposto ou qualquer outro discurso. Então a gente tem que ter esse mesmo cuidado com todos os produtos, né? Não importa o valor deles. Daniel, obrigado. Eu que agradeço. Boa estada aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Com certeza. Tá, te recebemos com bom frio. O primeiro frio do ano foi tu que trouxe aqui para o Rio Grande do Sul. Obrigado, valeu. Eu que agradeço. Como falamos aqui, o nosso repórter Giovanni de Oliveira esteve na sede da FEComércio hoje pela manhã para acompanhar o lançamento do programa que pretende identificar bebidas suspeitas de falsificação. Eu também estive lá. Vamos acompanhar agora o material feito pelo Giovanni. Olha só. Mais de 1/3 das bebidas alcoólicas vendidas no Brasil são falsificadas ou adulteradas. É o que revela um estudo da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, a ABBD. Isso é um prejuízo superior a 50 bilhões de reais aos cofres públicos, devido à sonegação de impostos. Mas também um risco à saúde. O mercado ilícito no Brasil tem crescido aí nos últimos anos e a nossa grande preocupação nessas ilicitudes que acontecem é a falsificação de produtos que tem ocorrido, principalmente no interior do país. Isso é saúde pública. Esse crime organizado está usando álcool combustível para produzir bebidas destiladas. E essa é a nossa preocupação, né? Todas as nossas associadas, as nossas empresas associadas à BBD têm esta preocupação porque são marcas de renome, são marcas internacionais. Para enfrentar o problema, o Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio e a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas firmaram uma parceria para capacitar agentes públicos na identificação de bebidas suspeitas de falsificação ou fora da conformidade legal. Nós buscamos essa parceria junto à Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, que representa as principais indústrias do setor, para trazerem conhecimento técnico a respeito dos seus produtos, levar esse conhecimento até os fiscais que estão no dia a dia, na vivência do combate a esse tipo de situação, né?
e o sindicato ele busca de forma ativa levar esse conhecimento, transmitir esse conhecimento para essas entidades. Garrafas, rótulos, até mesmo lacres. As falsificações vão ficando cada vez mais sofisticadas, não apenas enganando os consumidores, mas colocando desafios maiores aos agentes públicos. Nós temos nos deparado com algumas situações de produtos com uma similaridade extremamente perfeita ao produto original, né? E isso acaba gerando uma certa desconfiança por parte do consumidor em não saber diferenciar o que é um produto legal de um produto ilegal. Por intermédio das nossas áreas de investigação, se chegou à conclusão que precisaríamos sim multiplicar o conhecimento para estes agentes públicos. A parceria com os sindicatos aqui no Rio Grande do Sul, com a FEComércio e com toda a tecnologia do sistema SENAC, vai nos proporcionar dar a este agente de fiscalização esse conhecimento para que ele possa, nas suas ações de fiscalização, ter esta identificação de forma mais rápida e ágil. O lançamento da parceria aconteceu na manhã desta quinta-feira, na sede da FEComércio em Porto Alegre. Precisamos estar juntos, engajados e comprometidos com a legalidade, com a ética, o fortalecimento do setor do comércio de bens, serviços e turismo. Não podemos fechar os olhos. O comércio ilegal não é uma questão econômica, é uma questão de cidadania. O evento contou com a forte presença do setor público. Vi aqui muitos agentes importantes da repressão, ao descaminho, a falsificação, a informalidade. Aqui, tanto a Receita Federal, o Estado Estadual, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Polícia Federal, inclusive aqui, nos mostrando quanto nos dando apoio neste movimento liderado pelos sindicatos de bebidas Sicabege, bebidas alcoólicas, álcool e bebidas, e também pela Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, a BBD. Agora o parlamento do município de Porto Alegre, onde vai acontecer o primeiro piloto desse projeto, não poderia deixar de estar aqui presente também, validando esse trabalho e dizendo que nós estaremos juntos ali de mãos dadas. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra, aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora mesmo em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Olha só, pessoal, está chegando uma das melhores oportunidades para quem quer alavancar projetos, ideias e negócios. É o Gramado Summit, que vai reunir mais de 20 mil pessoas entre os dias 4 e 6 de junho no Serra Parque em Gramado, semana que vem. Para contar tudo o que você pode encontrar nesses 3 dias, eu converso agora com o CEO e fundador da Gramado Summit, Marcos Rossi. Bem-vindo ao Poder RS. Muito obrigado, Orestes. Que prazer estar aqui dividindo um pouquinho sobre o Gramado Summit com vocês. Estamos aqui em meio aos pavilhões do Serra Parque, então talvez esteja um pouco barulhento, mas estamos em plena montagem de Gramado Summit. Não, o som está perfeito, Marcos, não dá para ouvir ainda os ruídos da montagem, mas que bom que tu já está aí no local do evento. Eu quero saber se está frio em Gramado nesse momento. Curiosamente, muito frio, viu? Não deveria estar assim, mas a gente tem uma perspectiva muito boa. Nos dias de Gramado Summit, a gente deve ter uma média de 16 a 18 graus, mas agora, que eu acho que é quase que sul e sudeste inteiro, né? Agora, a gente deve estar com uma média de 6 graus agora, mas está tudo bem. E a montagem já começou no final de semana, é isso? A montagem começou final de semana passado. A gente começa com o processo de marcação de piso, porque é um evento muito grande, Orestes. A gente tem mais de 24 mil metros quadrados de área utilizada.
de material que vai para stand, vai para palco, para credenciamento, são mais de 3 mil metros quadrados de material. Então é realmente muita coisa e precisa de bastante tempo. A Gramado Summit acaba levando aí uns 15 dias entre montagem, desmontagem e a operação do evento. Eu quero que tu me fale dos destaques e das novidades desse ano. Vamos lá, tem muita coisa legal. Eu acho que Gramado Summit cada vez mais se consolida como um local onde diferentes cabeças, mentes brilhantes se encontram, debatem sobre futuros possíveis e improváveis, mas além disso a gente se consolida esse ano como uma grande feira de negócios. A gente tem um evento que está gigante, empresas como Magalu, Lojas Renner, o Google vão estar aqui com a gente na feira de negócios, mostrando seus produtos, suas soluções, e ao mesmo tempo a gente parte de um princípio que o conteúdo ele tem uma estrutura muito simples e direta, que é convergência, divergência e insurgência, no sentido de que tudo aquilo que a gente entende em relação ao futuro, a gente mais ou menos imagina como a nossa vida vai ser, como o nosso comportamento vai ser, mas esse futuro só acontece a partir do momento que diferentes pessoas com diferentes pensamentos e ideias conseguem debater durante muito tempo para convergir em alguma coisa que vai se tornar o futuro. Então a Gramado Summit ela quer estar cada vez mais na vanguarda do conteúdo para fazer com que a gente consiga mudar um pouquinho o futuro durante esses 3 dias que a gente está aqui debatendo e criando soluções na Gramado Summit. Tu sempre fala isso, né, Marcos? Que ninguém sai igual de uma Gramado Summit. Então, antes da gente falar mais sobre essa rodada de negócios que vai ter, eu acho que é uma novidade importante do evento, eu queria ainda que tu falasse um pouco mais sobre conteúdo. Quais são os grandes palestrantes desta edição? Legal. É difícil, viu, Orestes? Porque cada um tem uma escolha em relação a um tema que a gente está abordando. A Gramado Summit hoje, no palco principal, claro, tem celebridades muito conhecidas, como Rodrigo Faro, Luiz Helena Trajano, a Kátia Damasceno, que é uma sexóloga que viralizou nas redes sociais, tem o Naldo Bene, que todo mundo conheceu ali em meados de 2010, e eu acho que isso é muito legal, que a gente se dá quase que uma licença poética, no sentido de entender que tudo é inovação e que quanto mais aberta for essa inovação, melhor, porque a inovação ela não pode fazer parte de um pequeno grupo de empreendedores. A inovação ela tem que chegar aos 4 cantos desse país e a gente tem que lembrar que 90% da economia desse país é formada de micro e pequenos empreendedores. Então, a gente monta um conteúdo onde esse conteúdo ele vai impactar o dono de uma lojinha, a dona de um mercadinho, e eu acho que isso que faz a Gramado Summit ser muito, muito singular. Então, eu diria que os nomes mais conhecidos talvez seria Rodrigo Faro, Marco Túlio do Jota Quest, mas é um evento que tem muita gente legal. Eu queria fazer uma menção aqui ao André Fatala, que é o vice-presidente de tecnologia da Magalu. A Magalu, a maior varejista do país, ela vem passando por uma transformação digital muito interessante. E a pessoa que propôs toda essa revolução digital, que é o André Fatala, vai estar aqui compartilhando um pouquinho como que uma gigante do varejo hoje oferece serviços e soluções para outros empreendedores numa era digital. Legal, Marcos. Mas sobre os palestrantes, ainda teve uma polêmica sobre um deles, o Naldo Bene, que tu acabou de citar aqui. Na verdade, não tanto, né? Eu estava olhando aqui os comentários na postagem que tem da própria Gramado Summit, a gente tem ali 15 comentários, né? Às vezes a gente se assusta um pouco, né? Com essa onda digital. Tá todo mundo criticando, eu não sou um jornalista que faz isso. Não, tem meia dúzia de pessoas que estão criticando. Mas eu queria tirar a oportunidade de explicar por que Naldo Bene, que é relacionado a várias polêmicas, inclusive de bater na ex-esposa. Por que vocês estão levando ele para a Gramado Summit? Vamos lá, eu acho que são coisas completamente diferentes, assim, Orestes, no sentido de que quando a gente trabalha com diferentes grupos de curadoria a nível de Brasil, e quando veio a proposta da gente trazer o Naldo Bene, a gente não se envolve dentro das polêmicas como um todo. Claro que a gente sabe que todo mundo que está muito em exposição, tem uma série de histórias, a gente tenta ver se aquelas histórias, de fato, elas precedem ou não precedem e entender em que momento que a gente está. A questão do Naldo, ela foi... dentro de uma das linhas de curadoria, foi mais no sentido de que o mundo, a indústria musical, ela mudou muito nos últimos anos e ela mudou tanto que hoje a gente tem o funk brasileiro como talvez o estilo musical mais escutado no Brasil. E essa mudança ela começou lá em 2010 com o Naldo Bene, né? É difícil a gente explicar tudo o que ele representou para a música lá em meados de 2010. Ele é antecessor à Anitta.
Então, quando ele se coloca numa era digital anos mais tarde, ele descobre que muitas daquelas falas para uma nova geração pareciam impossíveis. Então, ele descobre como quebrar a internet sendo um grande meme. Agora ele vem para um outro momento novamente. Claro que a questão das polêmicas em si, Orestes, eu não tenho nem propriedade para falar sobre elas, mas dentro daquilo que a gente tem em relação à curadoria, fazia muito sentido até então. Agora, sobre polêmicas e acusações, aí é um assunto que eu prefiro não entrar, porque eu vou estar falando por outras pessoas. Mas, enfim, o que eu te falei, cara, ele é um cara que dominou a internet nos últimos anos e ele agora vem com um novo reposicionamento em relação à indústria musical. A palestra mais legal que eu vi esse ano sobre inovação foi do Gil Giardelli. Certamente tu conhece ele tem uma palestra muito provocativa sobre inteligência artificial. Por que ele não vai estar na Gramado Summit desse ano? Olha, são mais de 300 palestrantes, tá, Orestes? Eu hoje faço parte de um evento que eu não consigo mais tomar todas as decisões sozinhos. Então, a gente tem um comitê curador que vai tentando entender em que momento a gente está. E a questão de inteligência artificial faz parte da Gramado Summit. Eu não sei se eu conheço ele pessoalmente, mas, cara, ele não entrou na questão de curadoria. Assim, nesse momento, eu acho que outros assuntos eles são mais interessantes. Um deles, até que eu acho que vale muito a pena a gente citar aqui, a gente vai ter os principais executivos do Google falando no palco da Gramado Summit sobre as soluções, e o Google é uma empresa que há menos de 2 semanas atrás fez uma série de lançamentos voltado para a inteligência artificial. Então, talvez seja isso. Não tenho a melhor resposta, mas eu acho que, cara, a gente tem feito um trabalho de curadoria muito legal. Quem vier aqui vai realmente se surpreender com o conteúdo que a gente está colocando de pé. Eu te provoco muito sobre isso, porque tu elevou a régua de uma maneira na Gramado Summit lá de Punta del Este, né, que eu já falei aqui no Poder RS, que eu quase não consegui fazer o Poder RS, porque assim, eu fiquei, né, sempre ali fixado em cada uma das palestras, né, que foram, só fiquei em um palco, lá tinham 2 palcos, né, o palco convergente e o divergente, é isso? Me corri se eu estiver errado. Sim, isso, né? Eu fiquei acho que só no convergente. E era todo o conteúdo assim muito bem pensado, com novidades, porque quem frequenta os summits da vida aí, Marcos, tu é um deles, eu também, a gente tem assim nomes que são figurinha carimbada em todos esses eventos, né? Que a gente encontra em todos, e aí o conteúdo é um pouco parecido. Então estou sempre buscando novidades, aquilo que eu nunca vi. E lá em Punta, Gramado Summit conseguiu levar muita novidade, ou palestras, por exemplo, do Piangers, né? Com uma outra pegada, aí com conteúdo diferente. Então, assim, a culpa é tua, tá? Tu elevou a régua de uma maneira que eu tô com essa expectativa para o Gramado Summit, que é o grande evento mãe de todos, né? Aqui em Gramado, já tô com a mala pronta para estar aí durante os 3 dias do evento. Então, por isso que eu te pergunto muito sobre essas novidades, porque assim, eu também tô um pouco cansado de ver lá, sempre os patrocinadores botam, né, os seus palestrantes para dentro do evento, sempre são os mesmos nomes que eu encontro em outros lugares. Por isso que eu tô buscando novidades, e o Gil Giardelli foi um desses, assim, neste ano e desde o ano passado, desde a Gramado Summit de Punta, foi quem mais me impressionou com um conteúdo novo. E eu tenho certeza que essa é uma obsessão tua. Então, de novo, quem é que tu indica para quem está indo para a Gramado Summit, né? Olha, esses não pode perder. Tu já falou alguns aqui que para mim são novidade. Ter uma sexóloga no palco principal é, no mínimo, diferente, né? Certamente é interessante. O Rodrigo Faro também, né? Tem uma baita história de vida como comunicador, como alguém que vive, né? Mesmo vive o sucesso, já teve no fracasso também. Certamente vai ser algo interessante. Eu até queria, Orestes, te trazer uma novidade muito legal. Então, os mesmos curadores do palco Convergente e Divergente de Punta del Este são os curadores da Gramado Summit Brasil. Boa. Porque Punta foi uma oportunidade muito legal da gente testar algumas coisas. É muito difícil, quando a gente quer ser muito conceitual, como foi em Punta del Este, a gente replicar na sua totalidade o mesmo evento aqui no Brasil, porque eu estou lidando com um público muito maior. A nossa plenária principal em Punta del Este tinha cerca de 300, 500 lugares. A plenária aqui no Brasil tem mais de 2.000. E a gente sabe que muitas vezes aquilo que é muito conceitual não necessariamente é popular. Mas dentro da medida certa, a gente conseguiu trazer os mesmos curadores dos mesmos palcos. Então, o Luiz Candreva, que foi o curador do palco Divergente, é o curador do palco Divergente aqui na edição de Gramado. O curador do palco Convergente, que é a Arena Magalu, é o mesmo que foi em Punta del Este. Então, é muito legal, assim. E eu tenho algumas menções que eu
particularmente gosto muito, e eu queria pegar o primeiro dia, por exemplo, de Gramado. Cara, a gente abre o evento com Luiz Helena Trajano, a gente tem o Fábio Fátio, que é presidente da loja Zener, a gente tem o Guilherme Paulos, que é presidente da CVC, vou ter que falar minha mãe aqui, obviamente, a Marta Rossi, que para mim é a melhor palestrante que a gente já anunciou na história da Gramado Summit. E a gente tem, cara, é tanta gente, e Orestes, uma coisa que eu tenho que cuidar muito é quem eu vou indicar para que a pessoa não possa perder, porque eu não posso colocar meu gosto pessoal ao mesmo tempo que eu não posso dar preferência para um palestrante ou outro. O que eu posso dizer é que quando tu pega alguns cases como a Bia Guarese, que é CEO do Beats to Brands, que é um canal de marketing incrível, cara, tu tem um conteúdo que tu normalmente não encontra nos outros eventos. E que talvez ele só se torne popular porque a gente faz um mix muito interessante na lógica da construção de conteúdo. E no palco divergente, aí vem a parte mais legal, que eu acho que, por mais que tenha ficado mais do convergente em Punta, quem participou de Punta del Este pôde vivenciar um pouco, que é um palco que não tem nenhuma lógica, nenhum cronograma, porque uma palestra de 40 minutos pode virar um debate de 2 horas. E a gente também está trazendo esse tipo de provocação para cá. Mas eu diria assim, de todos aqueles nomes que a gente tem, se eu pudesse escolher um, que aí eu vou colocar muito meu gosto pessoal, cara, é Luiz Helena Trajano e Felipe Ciani na abertura do palco principal. Felipe Ciani é um grande jornalista, ele está na CNN, e ele vai estar entrevistando a Luiz Helena Trajano no palco da Gramado Summit. Eu acho que quando tu começa a entender o tamanho da Luísa como um todo e o que a Magalu representa no país, eu diria que, para mim, é a palestra mais aguardada. Mas, lógico, na sequência, a gente tem Rony da Reserva, tem uma galera legal. Beleza, eu queria que tu falasse, inclusive, um pouco sobre isso, sobre essa mentoria que o Rony Messler, da Reserva, vai dar para um grupo seleto, né? E aí, puxando um pouco para essa parte dos negócios da Gramado Summit. Em Punta, assim, eu vou falar bastante sobre Punta, porque tu esteve lá com a gente, né, Orestes, produziu conteúdo lá pra gente. Então, Punta foi uma grande oportunidade de testar muita coisa. E uma das coisas que a gente testou em Punta foi tentar criar um evento mais exclusivo dentro de um evento, onde não necessariamente uma palestra ela fosse o ponto de interesse, mas fosse realmente uma mentoria, assim, como seria permanecer em Punta 2 horas com o Caíto Maia, falando sobre negócios. E a gente resolveu replicar aqui no Brasil com o Rony. Então, no dia 3, um grupo de 60 pessoas vai ter acesso a um conteúdo exclusivo no Hotel Casa da Montanha com o Rony, onde tu vai ter 2 horas de bate-papo com um cara que, querendo ou não, mudou a indústria da moda no Brasil e fez um dos maiores cases assim, em relação a moda e propósito da história recente da indústria da moda. Então, ele vai estar lá para esse grupo de 60 pessoas e no dia seguinte ele faz uma palestra de 40 minutos aqui para o grande público. Perfeito. Vamos lá agora para... Quem quer participar da Gramado Summit, ainda tem ingressos? Tem ingressos. Cara, eu sou um bom vendedor, assim, então eu estou até os 45 do segundo tempo, o PPCI me liberando e eu conseguindo ter disponibilidade, a gente vai dando um jeito de adaptar a feira para fazer uma feira com responsabilidade, que entregue uma qualidade que só a Gramado Summit consegue e o maior número de pessoas legais para dentro. E a gente vai continuar vendendo até provavelmente 2 dias antes do evento acontecer, aí depois os ingressos eles só são disponibilizados aqui. Mas é só acessar gramadosummit.com, lá tem toda a programação, tem todos os palestrantes. E como eu disse, olha, são mais de 7 palcos de conteúdo, mais de 300 palestrantes, 70% do público vem de fora do estado do Rio Grande do Sul. É muita gente, muita gente, mas eu tenho certeza que por mais que Punta tenha tido a exclusividade, o maior e o melhor evento ainda está aqui. Com certeza. Entrei no site agora aqui, ó, faltam 5 dias e 8 horas. Está ali o aviso para vocês não perderem. Vale muito a pena. Aliás, o site está muito bem feito, muito intuitivo, né, com os principais nomes que tu tem um pouco de cuidado aqui, né, de falar, porque é como escolher filho, né, Marcos? Né, palestrante que a gente gosta tanto, mas acho que tu deu um bom roteiro. Agora, entrem no site aqui, que a curadoria do evento já ajudou todo mundo, certo? Tem aqui as principais palestras, os destaques, os nomes mais conhecidos. Mas o legal do Gramado Summit é procurar também as novidades, também em outros palcos, né, em palcos menores, e o networking, né, encontrar gente do Brasil inteiro que está com o mesmo propósito, se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Acho que é isso, né? Acho que a gente fala muito em ecossistema, já virou um chavão, mas é esse ecossistema que vai além da inovação, é do bem-estar pessoal e profissional. Para isso, a Gramado Summit é mais
do que um evento de inovação. Tem mais a ver com bem-estar. E, Orestes, até para contribuir com a sua fala, quando eu digo que é muito difícil para mim, delicado, escolher palestrantes, é porque eu tenho que, enquanto executivo, me isentar do meu gosto pessoal, apesar de que toda a Gramado Summit, no final do dia, é parte de um pensamento que, se eu fosse o meu visitante, se eu fosse o meu comprador, eu estaria genuinamente satisfeito com o evento que eu fiz. E, normalmente, a gente toma essas decisões em cima disso. Mas a gente tem uma área geek. Para quem gosta do mundo geek, do mundo dos games, que é uma indústria maior do que a indústria do cinema e da música juntas, a gente tem aqui um palco para 150, 200 pessoas com nomes incríveis, assim como o Castro Brothers, que é um canal realmente muito grande na internet. Então, esse que é o legal da Gramado Summit. Numa esquina qualquer, pode ter uma palestra realmente muito, muito grande e, às vezes, até mais legal do que as palestras do palco principal. Eu estava olhando até para encerrar mesmo agora, ó. Vai ter até um treinão, é isso? Vai ter corrida em Gramado? Corrida. É um grande brainstorming, né? E a gente acredita que para a gente estar bem e passar mais de 8 horas aqui nos pavilhões, é legal a gente estar cuidando da saúde também. Então a minha turma inventou um treinão que vai ser na quinta-feira e, se tudo correr bem, num belíssimo tempo de Gramado, que já não vai mais estar tão frio, mas de qualquer forma, se tiver um pouco friozinho, corre um pouquinho, já está quente, vem para Gramado Summit. E aí explode de pensamentos nesses dias que a gente vai estar aqui. Perfeito. Marcos Rossi, obrigado pela tua participação novamente no Gramado Summit. Bom trabalho aí, boa montagem e a gente se encontra aí no dia 4. Obrigado, abraço. Abração. Olha só, pessoal, não esquece, tá? Entra aí www.gramadosummit.com, todas as informações sobre esse grande evento nosso aqui, gaúcho, feito no Rio Grande do Sul e que acolhe aí mais da metade dos participantes, são do Brasil inteiro, e você também pode fazer parte desse evento. Corre, porque ainda tem convites e ingressos. Claro, aqui a gente é parceiro desse evento, o Multi-RS e a Rádio Mix 107.1 FM. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah! Com isso, pessoal, o Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.